Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Vitrine. Olha que legal, sexta-feira. E nós estamos tendo a grata satisfação em começar a nossa sexta-feira muito bem. Chuva que nós necessitamos e também hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios com uma grata satisfação nossa amiga, nossa escritora Carmen Lúcia Ebúrnio da Silva. Olha que bacana. Eu falando o nome, muita gente não vai lembrar. Mas a nossa querida Carmen é muito conhecida em Botucatu, tem muitos amigos aqui, já fez parte da nossa política e agora é escritora. Que bacana, né, gente? Tem vezes que a gente tem umas pessoas no nosso convívio que tem uma evolução que a gente fica fantástico. Fica muito, muito, muito feliz em ver as pessoas aí tomando outro rumo, tomando outro segmento na vida. É assim, quem tem pé no chão, apertou de um lado, pula para o outro. Não é? E tem que buscar e fazer. Isso que é legal. O botucatuense, a nossa região toda aqui, o pessoal não se entrega, não. O pessoal não se entrega. Não deu certo de um lado, vamos para o outro. E bola para frente, vamos tocando o barco. E hoje, como eu disse, agora aqui no estúdio são 9h08. E nós estamos tendo a grata satisfação em receber a nossa querida Carmen aqui. Vou pôr ela no vídeo para que vocês possam conhecê-la. Claro, muita gente conhece, só não lembra de nome. Mas para que assim ela possa dar o bom dia aqui aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, na manhã desta sexta-feira. Carmen, eu tenho um grande prazer em recebê-la aqui em nossos estúdios. A porta sempre estará aberta e seja muito bem-vinda aqui à nossa Rádio Vitrine. Bom dia, agradeço muito, Valério Moreto, pelo convite. Cumprimento a todos os rádio e web ouvintes, pessoal, da Rádio Vitrine. Porque o Valério me contou que tem 8 canais da web, né, nesse momento. Então, a gente está nessa rede. Web é rede, né? Rede. Então, nós estamos numa rede de comunicação. Realmente, eu já dei aula durante 43 anos. Tive o sonho de me envolver em política. Fui a vereadora do Partido Verde mais votada, né? Isso. Tenho gratidão eterna pela experiência, né? Foram 738 votos, 738 pessoas, né? Confiando, mas não era esse meu caminho, né? Esse aqui é meu 8º livro, que eu estou... Que bacana! Convidando, né, para os autógrafos que serão no dia 18 no Centro Cultural de Botucatu, amanhã, das 19 às 21 horas. Isso. Em Bofete, que é minha terra natal, porque Botucatu é a minha terra adotiva, que eu escolhi morar. Em Bofete, no dia 19, das 10 às 13 horas, no Coreto da Praça da Matriz. Olha que bacana. Isso que nos deixa feliz, né? Pessoas aí que procuram outro caminho, como eu disse, e trazem muito benefício. E hoje a gente fala escritora, todo mundo acha que, né? É só pegar, escrever e pôr num papel e ir numa gráfica e publicar. Não é assim que funciona, gente. É complicadíssimo demais. Precisa ter muita coisa. E como a nossa querida Carmen disse, ela no começo aqui em Botucatu, ela tentou ir para a política. Carmen, quando você tentou ir para a política, qual foi a maior dificuldade sua aí dentro do partido ou mesmo na rua em aí ter uma projeção política na nossa cidade de Botucatu? Falta de confiança dos líderes políticos e não investem em mulher. Eles só puseram na época, né, a minha candidatura porque tinha que ter uma cota de participação de mulheres. Eu gastei R$3.000, né, que era 10% do que eu tinha condições de gastar, né, estava dentro da lei, e só tive apoio financeiro de um amigo meu que me ajudou a pôr as cartas no correio. Né? Foi magnífico esse meu amigo, o seu José de Barros, não tenho vergonha de falar, foi a única pessoa que me ajudou. E os amigos, né, que formaram uma cadeia, né, de reuniões em casa, saíam comigo pela rua, visitar famílias, porque 3 meses de campanha política é pouco para a gente visitar as pessoas. Eu aprendi que tem que ser como o Lelo Pagani. O Lelo, ele mora na minha rua, eu vejo, né? O Lelo, ele trabalha de segunda a segunda, né?
E ele construiu já, né, os eleitores dele. Não é qualquer um que consegue isso, porque tem gente que tem acesso à igreja, tem gente que tem acesso a sindicatos, tem gente que tem acesso a algumas entidades, né? E tem gente que tem muito dinheiro, porque muita gente recebeu mais apoio financeiro do que eu. A gente fica aí, como todo dia aqui no nosso jornal, eu sempre digo e vou tornar a repetir, a Carmen me conhece desde das campanhas políticas, fazendo a cobertura jornalística, assessoria a candidatos, mas eu não tenho partido, eu não tenho cor e não tenho rabo preso com ninguém também. Aqui escreveu, não leu, deu esse cacete mesmo, e não tem conversa, né? Por isso que eu fiz essa pergunta a ela, e está confirmado aí, ó. Hoje, política, infelizmente, só tem alguma progressão quem tem dinheiro. E o pior de tudo, esses políticos, não quem está entrando na política, ideias fantásticas, projetos fantásticos, mas é barrado aí no presidente do partido, é barrado pelos coronéis da política, porque se eles não receberem nada, se eles não ganharem, não tiverem nada em troca, na política não vai para frente. Ou vira ladrão, formador de quadrilha, participa de tudo que é errado nesse país aqui, simplesmente com o dinheiro do povo, porque do bolso deles não vai ninguém. Como ela disse, você viu? Ela tinha 3 mil reais para fazer a campanha dela. E agora os restos, e os barão aí da política? Quantos milhões e milhões não gastaram? E continuam gastando. E você, Carmen, quando você tentou entrar na política, quando você esteve aí dentro do partido, você concorda com o fundo partidário? Existe o fundo partidário, que eu acho que se fosse justamente dividido entre os candidatos, né? No meu partido Verde, por exemplo, no meu caso especificamente, foi investido todo o dinheiro no candidato a prefeito de uma cidade da região aqui, que ganhou, né? E depois ainda sofreu impeachment. Mas, assim, eu percebo assim, que não é exatamente que a pessoa tem que ser rica. Há pessoas que investem em pessoas, para ter retorno. Mas eu não quis. Eu não quis manter vínculo. Não posso afirmar que todos os candidatos tenham passado pela mesma experiência que eu. Muita gente, às vezes, já tem um tino político, uma família maior para trabalhar. Eu não tenho, né? Eu trabalhei praticamente sozinha. É isso aí. E outra coisa, eu sofri ameaça de morte na campanha. Olha aí. Sofri ameaça de morte. Vocês acham que é fácil, gente? Porque eu recebi 10 processos. E eu nunca tinha recebido processo na minha vida até aquela data. Sim. E o Júnior Cury, maravilhoso, me defendeu e fez tudo. Porque, sabe o que faziam? Roubavam as plaquinhas que eu tinha a autorização do dono da residência para pôr, punham essa plaquinha que roubavam em poste de rua, em ponto de ônibus, em lugar proibido por lei, puseram na delegacia de polícia, lá no bairro. Puseram um cavalete meu lá na delegacia de polícia. Esse é o jogo sujo. E aí punham a carinha desse candidato que me ameaçou de morte no lugar da minha. É brincadeira. O que eu fazia? Eu fotografava, levava para o Júnior, né? E tudo. E o Júnior se justificava que alguém estava trocando as plaquinhas. E nem vou falar que é o vereador, o candidato a vereador. É alguém que ou ele pagava ou a pessoa gostava muito dele, né? Porque acontece isso. Acontece bastante. Não é? Bastante. Eu tive um familiar, que eu tive uma decepção que tirou meu chão. Eu fui na casa dele, pagava para fazer campanha, eu pagava dentro desses 3 mil, eu tirei uma reserva para ele fazer campanha para mim em Rubião. Não tive voto em Rubião. Tá vendo? Só que eu cheguei de surpresa na casa dele para levar Santinho e o carro dele estava etiquetado com esse que roubava minhas plaquinhas. Vai vendo. Essa é a política, né? Então, a gente, às vezes, ele trabalhando para mim e para outros, né? Ah, não tenha dúvida. Eles então, quando fazem essas coisas, né? Hoje a gente sabe muito bem que, principalmente dentro desse cenário político, é lamentável tudo que acontece. Se tudo está montado. Tudo está montado. Quem está, às vezes, hoje, passando por recriminações, pode ter certeza que tem sensacionalismo por trás. Porque tem a verdade seja dita. A justiça que vai resolver. Mas existem certas coisas que estão acontecendo hoje que nós sabemos que
é o sensacionalismo. Você é uma imprensa séria, você acabou de declarar que não tem o rabo preso. Não tem. Mas tem muita imprensa que tem o rabo preso. E bastante. E aí ela fica martelando aquilo ali, e formando opinião e revoltando e acabando com pessoas, com famílias, com estruturas, né? Eu acho, sabe, que as pessoas tinham que fazer o que você falou que eu fiz. Muda. Tem que procurar outro caminho. Sai desse caminho. Se não está dando certo, sai. Política não é a única coisa que tem no mundo. Que isso. Não é verdade? Eu particularmente, e você me conhece muito bem, eu já recebi, não hoje, né? Antigamente, eu recebi muitos convites, me colocaram em partido, me puseram como presidente de partido. Aqui tudo. A hora que eu fiquei sabendo de tudo isso, eu cheguei na pessoa e falei, mas quem que falou para você que eu quero? Já tinha a ficha minha assinada para ser candidato a vereador, já tinha a ficha minha assinada para mim ser o presidente do partido. Eu falei, eu não tenho nenhum propósito em ser político. Ah, mas por que não? Porque eu não vou poder ser eu. Eu vou ter que obedecer ordem de quem? Vou ter que obedecer a ordem do presidente do partido. Então eu vou entrar na política para quê? Para fazer o que os outros querem. É isso que eu não concordo até hoje. E não vou para a política nunca. Simplesmente por causa disso. A Carmen, uma professora, uma escritora, cheia de planos, cheia de projetos. Se tivesse entrado também não ia pôr nada em prática. Então por que eles não elegem só o presidente do partido? Então o partido não devia pôr 200, 300, 500 vereadores para o povo ficar pagando. Que é o povo que paga a campanha. Aí o que acontece? Na hora que você tem um projeto, na hora que você quer fazer qualquer coisa em benefício aos seus eleitores, à sua cidade, você é barrada, porque se não tiver o retorno financeiro, ninguém faz nada. Ou eu estou errado, Carmen? Não. Olha, eu conheci, na época que eu fui candidata, uma moça que ela tinha um namorado em Itatinga que ele doava as madeiras para colocar as placas. Ela ficou boba de saber que eu tinha nota fiscal do Madeirão, que eu tinha comprado toda a madeira para instalar todas as minhas placas. Ela falou, Carmen, você comprou um caminhão de coisa? Comprei um caminhão. Ela falou, Carmen, o meu namorado doou madeira para todo mundo. Era só pedir, trazia, não precisava. Ele punha no lugar onde a placa. Para você ver. Você acredita? Então, eu essas acredito. mínimas coisas você vê que você não tem orientação também. É isso mesmo. Agora, eu não ter orientação é uma coisa. Agora, a pessoa que está lá dando as aulas, porque dão aula de lei, dão aula não sei do que, você fica expert em coisas assim. Mas a estratégia da política, a estratégia da campanha, não é ensinada para ninguém. Não é. Não tem como. Me contaram que tinha gente que eu pagava e punha no cesto de lixo os pacotinhos. Ah, isso teve muito. Agora, eu fiz muita denúncia. Tinha que ter uma estratégia política para a gente acompanhar as pessoas, administrar. Porque uma pessoa só não pode distribuir para 10. Não tem como. Né? Não tem como. Então, eu não sabia. A pessoa estava lá procurando emprego, precisava trabalhar. Não, eu pago. Quanto você cobra por dia? Tanto? Então, dava lá, depois contaram para mim, pegava dos outros e o meu, uma amiga minha achou um santinho meu na rua, acidentalmente. Senão ela nem sabia que eu era candidata a vereadora. E na rua da casa dela, eu passei várias vezes, só que ela trabalhava de dia, eu fazia campanha mais de dia, que de noite eu ficava atrás do prefeito. Errado, o vereador não tem que subir em palanque com o prefeito na hora de campanha. Isso é perda aí... de tempo, fica lá 3 horas em cima, 3 horas, olha quantas famílias você iria visitar. E outra coisa... Eu estou expert em fazer campanha política. Quem precisar agora pode me contratar. E outra coisa, eu acho que a hora que chega um horário desse, a hora que chega uma hora dessa, você ser apresentado dentro do seu bairro, você ter um projeto, você ter ideias para que você possa pôr em prática, aí sim, o prefeito teria que se disponibilizar e ir com você nesses lugares. Claro. Não você ir para um palanque e apresentar ele. Porque o vereador vai lá para que todos saibam que você está apoiando aquele prefeito, que você está do lado daquela sigla partidária, do lado daquela junção de partidos. Então fica muito difícil hoje fazer qualquer coisa, principalmente na política, porque perdeu todo o crédito.
Perdeu todo o crédito. A política federal, principalmente, não existe mais crédito. Vem aí aquela cambada que está tudo condenado, tudo ladrão, sem vergonha, pilantra, declarado em internet, em jornais, em site, em Polícia Federal. Agora entra 2022, ano eleitoral, o que vai acontecer? Todos anistiados. Quer dizer, o povo brasileiro vai continuar pagando para bandido, vagabundo, por o nome. Você já percebeu? Se você pegar o governo federal, desde que eu me conheço por gente, participo de política, só muda o vaso. O resto que vai dentro é a mesma coisa. Sai de um partido, vai para o outro. Aí tá aí nas mídias sociais, jornais, televisão, tudo. Alckmin com Lula. Aonde que você poderia imaginar uma união? Um queria matar o outro. Se um falava, ó, eu vou liberar, o outro falava, eu cancelo. Não, eu cancelo, o outro libera. É o que está acontecendo hoje no nosso país aqui, ou eu estou enganado? Não, você sabe que você falou que eu enveredei para outro lado, né? Mas as minhas causas continuam nas minhas mãos, entendeu? Eu, por exemplo, como você disse, a pessoa tinha entidades que participavam, né? Eu era secretária de uma entidade, eu era diretora de outra, eu era coordenadora de outra, então eu tinha muitas entidades. Foram esses que votaram em mim, né? E pessoas cultas votaram em mim também. O lugar que eu tive mais voto foi no Santa Marcelina. Olha quem que legal. vota no Santa Marcelina é quem mora no centro. Sim. Né? Desculpa eu falar, mas as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou. Com certeza. Né? E outra coisa, a gente sabe aí que numa eleição a gente acompanhou a sua candidatura, a gente acompanhou aí todo mundo na época, né? E a gente sabe que você era muito querido em todos os bairros. Porque, né, a professora, aquela pessoa de boa índole, aquela pessoa que só trazia e queria fazer o bem, então a gente acompanhou na apuração das urnas, você teve vários, quase todos os bairros aí teve voto para lá, voto para cá. Só teve um aí, como você citou, que você não teve, que foi o Rubião Júnior, não foi isso? É. Então. Eu não tenho, eu tenho dificuldade para retomar a relação com a pessoa quando eu tenho muita decepção. Já perdoei, mas é aquela coisa, né? Não tenho mais confiança. Não, perdoar a gente perdoa, mas querer ficar perto mais, nunca mais, né? Não. Por exemplo, eu era diretora de uma orquestra de cordas que tinha 25 jovens. Só o maestro era maior. Olha aí. Ele tinha, na época, 22 anos. E o meu sonho era que Botucatu tivesse uma orquestra jovem, porque tinha músicos preparados, estudados. Com certeza. Estudados, formados, sabiam ler partitura. Porque nós temos muitos músicos em Botucatu que se intitulam músicos, mas não sabem ler partitura. É isso aí. Então, de repente, a pessoa fala assim, olha, fulano é famoso, vai ter show, vai não sei o quê, ganhou lei, não sei o quê, ganhou não sei o quê. Mas o cara não sabe ler partitura. Agora você pega 25 jovens que sabem ler partitura de música clássica, de todo tipo de música. E aí, quando passou a eleição, o Joseí, que era vivo, aquele anjo, né? Eu adorava aquele homem. Saudade. Aquele homem político, né? É. Aí ele me chamou e falou, todos os seus projetos vão ser meus. Olha aí que bacana. E eu passei a lista de projetos para ele, né? E dentre eles, a orquestra. Que bacana. E aí marcaram uma reunião, nós fomos à prefeitura e o maestro tinha falado, jovem, né? Ele falou numa apresentação que estava em busca de patrocínio, se tivesse alguma empresa, alguma coisa que patrocinasse a orquestra. Porque onde eu levava os meninos, por exemplo, levei em São Manuel, o prefeito, né, pagou um ônibus, pagou o lanche para eles, para bufete. Então eu levei essas crianças. Quando eu fui com eles para Campos do Jordão, que eles nunca tinham ido, né? Que legal, os 25, né? Eles choravam, o professor a gente tá andando em nuvens. Então, aqui os empresários de Botucatu, cada um pagou a viagem de um. E, por exemplo, lá no Zé do Queijo, me deram lanche, o suquinho, no Mercadão Municipal me deram fruta, a Dona Marina me deu fruta. Quer dizer, a gente saía com as crianças, levei as crianças para um concerto na Sala São Paulo, que é aquela sala que tem a madeira, que tem uma acústica preparada, aquela coisa. Gente, assistiram uma concerto, visitamos, fizemos uma visita monitorada, tudo com agendamento, tudo organizado. E aí, bem, chegamos à prefeitura, o prefeito tinha ficado sabendo, o prefeito da época, né, do Joseí ainda, sim. Tinha ficado sabendo que o maestro tinha pedido apoio numa reunião porque não tinha apoio.
mas xingou o maestro, falou que era mentiroso. Vai vendo isso. Aí, em seguida, me chamou, vou te dar um cargo de secretária da Cultura. Assim, na frente da turma. Olha aí. Gritou com o maestro. Eu estava ali por causa do maestro, não por causa de mim, que eu já não tinha sido eleita. Certeza. Aí eu falei, por incompatibilidade de gênio e de valores, declino o seu convite. Muito obrigada. Tá vendo? Quem quer fazer, faz. E quem quer fazer, continue e procura. A gente só fez essa abertura aqui com a nossa querida Carmen, porque hoje ela veio aqui com outro propósito, não política, porque ela nunca foi política, ela foi sempre, ela foi sempre professora, ela sempre pôde aí falar e fazer um monte de coisa para muita gente, como ela relatou só um pouquinho aí, e o que é muito difícil. Hoje nós trouxemos a nossa querida Carmen aqui para ela falar do 8º livro que ela já, né, tem aí publicado. Carmen, quando a gente fala assim, uma escritora, tantos livros publicados, qual é a maior dificuldade hoje de uma pessoa que queira escrever um livro para que consiga fazer o que você vem fazendo aí? 1, 2, 3, 4. História todo mundo tem, mas como que ela tem que ser contada? Olha, em primeiro lugar, eu sou professora de português. Olha que beleza. Então, eu trabalho com organização de livro, com revisão de livro, né? Mas eu sempre digo, o escritor escreve textos. Quem organiza o livro é o organizador. Tá vendo? Não é só uma pessoa que faz tudo. E quem edita o livro é o editor. Então, esse livro especificamente, eu escrevi na internet. Porque eu não tinha muito hábito de usar esse negócio de Facebook. Descobri o Facebook com a pandemia, né? A solidão faz você buscar recursos de se comunicar com o povo. E aí eu ia escrevendo um textinho, para você ter uma noção, olha como é que começou esse livro. Porque às vezes a pessoa fala assim, como é que eu começo um livro, né? O difícil é como começa, né? Eu não planejei. Olha que bacana. Então, eu estava olhando na internet, porque minha terapeuta, médicos assim mesmo que cuidam de mim, Carmen, vai atrás de lembranças, porque faz mal ficar sozinho na pandemia, né? Então, vai atrás de lembranças da vida, vai escrevendo. E eu vi um bolo muito lindo que passou na minha linha do tempo, lá do Facebook, e eu me lembrei da Ana do Rubens, uma doceira da minha infância, lá que do legal. Bufete. E escrevi um textinho para Ana do Rubens. Você acredita? Eu acredito. Eu acredito muito na parte espiritual, né? Até eu falo assim que acho que a Ana do Rubens foi minha mentora. Que legal. Porque ela entrou na minha vida assim, do nada, na hora, e eu escrevi um texto que está dentro desse livro novo, que está na página 122, mas eu vou contar a história do texto. Vai lá. Então, eu vi esse bolo, achei bonito, né? E escrevi o texto. Aí, uma das filhas da Ana do Rubens viu na internet, ficou encantada e falou assim para mim. O Carmen Lúcia, lá em Bufete eles me chamam de Carmen Lúcia. Eu e minhas irmãs resolvemos recuperar as receitas da mamãe, porque essa Ana do Rubens já não vive mais no nosso plano, já está no plano do Criador. Entendi. Aí, o que aconteceu? Compraram um fogão de lenha. Que chique, eu adoro fogão Compraram de lenha. tachinho. Jaqueline também gosta demais. Estão recuperando as receitas originais da Ana do Rubens. Me mandaram foto da Ana do Rubens com bolo para eu pôr no livro que está aqui. Ai, que bacana. Né? Uhum. E aí ficou assim esse texto, né? A doceira da minha infância. Ao ver bolo de aniversário, o que me vem à mente é a Ana do Rubens, maior doceira de minha infância. A casa dela tinha aroma de festa e com aquele sorriso aberto, todos mantinha por perto. Que bacana. Aí uma parte do livro, porque meu filho, Fernando Elias Biral, e minha nora, né, a Silvia Carvalho, é que organizaram o livro. E aí eles puseram uma parte só de alimentos. Que legal. Que é coisa da minha memória que a gente chama de gustativa, né? Memória gustativa. Isso. E você estava falando, só para pegar a carona com a sua frase anterior lá, você falou que eu não sou política, eu não sou partidária hoje.
Mas eu continuo política. Não, a política a gente faz aí para defender os outros, como eu quis dizer. Mas você não é que nem esses políticos tem aí hoje, não só com interesse próprio. Longe. Não, eu dou a cara a tapa por causa do gigante adormecido e as 3 pedras. Eu recebi fotos dessas pessoas que caminham, esses caminhantes que tem aqui na nossa região, denunciando o tanto que estão destruindo a natureza lá na minha terra. Tem O que eu fiz? Encaminhei para vereadores de Botucatu, encaminhei para vereadores de Bofete, que eu não vou citar o nome, né? Porque eu acho assim que tem que tomar alguma atitude. Aquele que não cuida acaba. Tem que cercar, tem que monitorar. Hoje em dia tem monitoramento à distância, né? Eu pago para monitorar minha casa à distância. Eu pago, acho que R$50 por mês, R$60 por mês. Não é uma coisa. Se eu, Carmen, Lúcia, posso pagar, imagina se a política da cidade não pode contratar. Com certeza, não tenha dúvida. Né? Então, daí, eu escrevi esse texto porque é uma declaração, né? Mas é uma denúncia também. Por isso que eu estou falando, que eu não perdi a parte política. Ah, sim, mas político todo mundo é. Mas não é do lado do bem. Claro, você também. O que você está fazendo aqui, você está defendendo. Isso. Defendendo a palavra, defendendo o povo, defendendo a justiça, né? Então, olha só, minha terra natal é feminina. Dela nascem os filhos. Nela se agregam os que chegam de mansinho. Símbolo da sensibilidade, sua natureza. Precisa ter tombado como monumentos gigante adormecido e 3 pedras, como patrimônio da humanidade. Apelo que registro sobre nossa especial cidade. Você vê, está numa página do livro, na página 19. Então, isso aqui é realmente baseado na tristeza da destruição do meio ambiente. Com certeza. Se não cuidar, vai tudo, né? Aí o pessoal depois vem e fala assim, nossa, era tão bonito, que não sei o que lá, por que não fizeram? Mas não é por que não fizeram, tem que tomar atitude no presente. Lá no futuro já passou. O que passou aqui atrás não recupera mais. É como eu sempre digo, você tem que fazer uma homenagem para a pessoa, você faz enquanto ela estiver viva. Depois que ela já morreu, você pôr um busto, pôr o nome de rua, eu acho a coisa mais triste do mundo. Porque a pessoa não vai poder ver que você gostava dela. Você tem que falar que você gosta da pessoa na cara dela. Depois que ela morreu, não adianta nada chegar, como você vê aí, nossa, como ele era bonzinho, nossa, como ela era bonzinha. Por que você não disse isso para ela lá, enquanto você teve oportunidade? E agora aqui, além de tudo, de estar no livro dela, que é o 8º livro, ela está aí a público. Vamos ver o que pode ser feito hoje. Hoje, lá no futuro reclamar, nossa, a gente tinha o gigante lá e acabou com tudo. Vai adiantar de alguma coisa? Não vai adiantar de nada. Então tem que se unir agora, tem que fazer alguma coisa, agora. Para que isso lá no futuro chegar e falar assim, ó, que bacana, nós temos um gigante adormecido aqui ainda. Ele existe, ele está aqui. Porque foram tomadas providências lá atrás. Depois que acabar o gigante, pôr numa plaquinha, aqui existia o gigante deitado. Vai adiantar de alguma coisa? Vai adiantar de nada. Não estou certo? Perfeito. Eu estive num lugar chamado Stonehenge, na Inglaterra. As pedras, elas são isoladas por correntes e tem monitoramento 24 horas por dia. Pedra, você não pode chegar perto para tirar foto. Olha, tá vendo? E aí preservam aquilo lá. É no meio do nada. Aquela pedra fica no meio do nada. E criaram lá ao redor do Stonehenge, tem um monte de coisa de turismo, sabe? Inclusive lanchonetes, essas coisas, né? Lota ônibus um atrás do outro, do mundo inteiro que vai lá. Aquilo lá é primeiro mundo? Não sei, com a tecnologia que chegou até nós, eu acho que em qualquer lugar do mundo dá para fazer isso. Então, eu estava terminando de falar, então eu dou consultoria para pessoas que vão escrever, ensino passo a passo. Olha que legal. Né? E eu faço a revisão também. Eu trabalhei 5 anos com o Francisco Marins, nosso amado Francisco Marins. Eu era revisora oficial dele. Olha que bacana. Porque hoje não é só assim, né? O pessoal fala assim, eu tenho um monte de coisa, eu passei por um monte de coisa, eu gostaria de fazer um livro. É chique a ideia, é muito legal, mas tem que fazer que nem a Carmen fez, né? Começar e ter as pessoas certas
nos lugares certos. Tem que ter um editor, tem que ter um corretor, tem que ter tudo isso aí. Não adianta você querer pôr no papel, você vai escrever da sua forma. Beleza, tem muita gente que faz isso, né? Escreve, depois vai numa gráfica, tem dinheiro, paga e põe aí, publica. Tem muita gente que Não às vira vezes nada. se ofende quando eu, como revisora, faço a revisão. Quando eu entrego na mão da pessoa, eu praticamente fui uma coautora. Porque às vezes você tem que melhorar o texto, né? Com certeza. Eu já recebi muitas ofensas de falar que eu cobro, eu cobro para fazer uma coisa para estragar a obra da outra pessoa. Mas eu jamais, conscientemente, ia estragar a obra de uma pessoa. Nada a ver, né? Não, eu faço também revisão de tese, de mestrado, dissertação, essas coisas, né? Dou aulas particulares. Olha aí. Dou aula de redação para alunos que estão se preparando para vestibular, dou aula de inglês. Então, a gente tem que ir, né? Devagarzinho, vai trabalhando, né? E vai fazendo. Olha aí, agora são 9h36 aqui no estúdio. Como todos aí que estão acompanhando, nós estamos recebendo nossa querida Carmen Lúcia Eburnio da Silva, nossa querida amiga e escritora aqui em Botucatu, fazendo aí o convite a todos vocês aí no lançamento do seu 8º livro, Memórias Bofetenses. Olha que bacana. E aqui mandando um bom dia a nossa querida Carmen, tá a Silmara Ortiz, a Jaqueline de Oliveira, a Deise Martins, o Matheus Eduardo dos 5 Comerciários, o Rafael Ribeiro, muita gente conectada aqui, mandando um bom dia, mandando um alô, parabenizando a Carmen aqui, ó, o Matheus mandando um bom dia, a Jaqueline, bom dia, grande entrevista, olha aí, bacana, né? Bastante gente conectada e tem muitos aqui que não deixam o seu comentário. Se deixasse, são centenas de comentários. Só passa o joinha aqui na tela, mas eu não consigo dizer o nome de vocês, porque só passa o joinha aqui, é muito rápido. E a gente não tem toda essa habilidade para pegar tudo isso aqui. Quem deixa o seu bom dia, a gente consegue retribuir. Mas quem não deixa, eu não consigo, não é verdade? Mas olha, Carmen, eu fico muito feliz de trazer você. Então, faça o convite aqui aos ouvintes, aos nossos telespectadores aqui, das nossas mídias sociais, que será amanhã, gente. Será amanhã e a Carmen vai fazer o convite a todos vocês aí. Convido a todos para estarem presentes, né, no lançamento do meu 8º livro, Memórias Bofetenses em Prosa e Versos. Amanhã, no Centro Cultural de Botucatu, que fica localizado ao lado do Cine Nelly, embaixo de onde está localizada a OAB, das 19 às 21 horas. No sábado, vai ser em Bofete, no Coreto da Praça da Matriz. Que legal. Bofete é minha terra natal. Isso. Né? Mas esse livro, muita gente que lê, diz assim, Carmen, eu li e comecei a pensar na minha vida. É o que eu mais desejo para as pessoas, quando elas têm vontade de escrever, que elas busquem afinidade com o texto. Isso nem que no é legal. caso aqui. Se eu falo das minhas memórias, ela fala das dela. Quando eu leio um livro, eu escrevo paralelamente ao livro. Eu gosto de escrever dentro do livro, sabe? Já vai pegando as Aí, ideias, você vai, pega a vai ideia, aflorando e você vai fazendo parece o que você seu. está conversando com o autor. E assim a gente vai indo, né? E eu desejo muito que todos estejam presentes. Quem não puder estar presente, eu encaminho por correio. É só me chamar em inbox, a pessoa passa o endereço, eu passo meu Pix, a gente encaminha pelo correio também. Olha aí que legal. Então, reforçando mais uma vez, amanhã, hein? Amanhã, a partir das 18 horas. 19 horas, né? A noite de autógrafo do 8º livro da nossa querida Carmen Lúcia aqui, que hoje veio a brilhantar essa manhã de sexta-feira. Chove, para, e você vai ter aí um grande evento amanhã. Você pode ir lá, vai participar da noite da Carmen, vai poder comprar seu livro, vai poder trocar ideia com ela pessoalmente. Isso que é o mais legal. Você aí está na pandemia, não está? Está sem fazer nada? Quem sabe não é uma ideia? Quem sabe não é uma saída para que você saia de todo esse tédio aí? Aqui em Botucatu, graças a Deus, nós estamos praticamente voltando a nossa vida ao normal aos poucos. Mas nada deixa e nada impede que você tenha uma bela ideia, que nem a Carmen aí. Puta vida, aquele doce de batata lá da dona lá era delicioso. Pronto,
Aí surgiu a ideia e está aí. De iniciar o livro, né? E o oitavo olha, livro Valério, aí. tá vendo? A pessoa pode escrever o livro dela a partir das minhas memórias, ela lembra das dela. Mas não é isso? E depois o livro custa R$30. Ai, que baratinho, hein, gente? É um preço simbólico e a gente está sugerindo que também seja dado de presente de Natal. Olha aí, é um grande Não presente. Tem várias, né? Quem vai poder ler o Natal. livro, vai poder ver todas essas ideias e como, né? Aí você pode ter aí uma ideia de como você vai começar seu livro. Era uma vez, o meu doce preferido, o meu dia fantástico, são várias ideias, vários títulos que você, lendo o livro da Carmen aqui, você vai poder tirar e quem sabe, como ela disse, você vai ler no livro dela e vai escrever no seu. Aí depois você liga para ela, ela corrige, ela edita o seu livro, ela faz um monte de coisa, ela deixa tudo bonitinho. Pode e você pode ter um livro aí de sua própria autoria, não é verdade, Carmen? É verdade. Né? É uma bela ideia, não é? Você fez eu lembrar do meu tio Ditinho. Ah lá, tá vendo? O meu tio Ditinho era muito peculiar, lembrando o pantaleão que tinha lá no Chico Anísio. Ah, eu lembro. Que tinha a Terta, a mulher dele, ele A mentia, Terta. ou ele falava, e ele perguntava para ela, não é verdade, Terta? E ela falava, verdade, Vandalhão. E o meu tio Ditinho, por exemplo, ele era parecido. Então, ele morava de caseiro do Homero Cordeiro. O Homero Cordeiro é pai do Merinho, né? Isso. Então, ele morava de caseiro no sítio do seu Homero Cordeiro. Minha tia, irmã do meu pai, tia Jacira, era muito assim, muito quietinha, né? E um dia eu cheguei lá e ele estava colhendo mandioca. E eu falei para ele, tio, olha um porco entrando na horta. Ele falou, o quê? Entrando na horta? Nada. Ele está saindo do meio da mandioca. Daí eu falei, nossa, a mandioca é tão grande, tio. O porco era grande. Aí a minha tia lá longe nem sabia do que ele estava falando. Não é verdade, Jacira? E ela respondeu de lá, claro, Lidinho. Então, tem essa história aqui também. Olha aí, então, que legal. Eu conto histórias de pessoas em bufete, caos, conto da religião em bufete, né? Faço poesias para as mulheres de bufete, porque as mulheres de bufete que me formaram, né? Eu sou um pouquinho de cada uma, né? Isso que é muito legal. Então tá aí, gente, ó, eu não posso tomar todo o tempo da Carmen aí, porque ela tem outro compromisso, já quase 1 hora de bate-papo aqui. Fico muito feliz em receber. A gente sabe, quando vem o pessoal aqui, a gente começa a bater o papo e se alonga, entra num segmento, vai para o outro, e é assim que a gente faz aqui. Aqui tudo é arroz e feijão. Como todo mundo sabe que me acompanha, aqui nós não temos nada programado, nós não temos nada escrito, nós não temos nada que é o que vem na hora. E é assim que a gente faz. E é assim que a gente gosta de fazer. Então eu agradeço mais uma vez a Carmen, por ela ter aceito o nosso convite, por ela ter vindo aqui até a nossa rádio, e deixo já o convite para ela, todas as oportunidades em qual ela necessitar, né, de um meio de comunicação, a nossa rádio vai estar de porta aberta para ela aqui, para que ela possa divulgar seus trabalhos, trazer esperança, trazer muita informação a todos vocês. Então, Carmen, agradeço de coração, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e deixo o microfone aí para que você repita novamente amanhã o lançamento do seu livro e que você possa se despedir do pessoal aí. Eu gostaria muito de agradecer a Valério Moreto, a Jaqueline, né, que é a esposa dele, minha amiga do coração, que tornou possível esse contato entre nós dois. Claro. Né? Agradecer os rádio e web ouvintes aqui da Vitrine, né, do Rádio Vitrine. Amei estar aqui com você. Parabéns pelas excelentes instalações. Agradeço, obrigado. Né? Obrigado. Parabéns por, quem sabe, faz ao vivo, é isso aí mesmo. Tem que fazer ao vivo. Né? Parece um chavão, mas na realidade é uma realidade, né? Eu não sabia o que você ia falar. Não tem nada combinado aqui. Peço desculpas se eu falei alguma coisa que magoei alguém, mas nesse momento é a minha verdade, né? E eu vim aqui para falar do livro, que amanhã será o lançamento no Centro Cultural de Botucatu, das 19 às 21 horas, Memórias Bofetenses, em prosa e versos, e lá em Bofete, dia 19, das 10 às 13 horas, no Coreto da Praça da Matriz. Conto com a presença de todos e quero publicamente agradecer mais uma vez os organizadores do livro, que foram meu filho Fernando Elias Biral, minha nora Silvia Carvalho, e o Edil, da Gráfica Diagrama, que fez o trabalho de diagramação. Grande né? amigo. Ele grande é amigo. meu parceiro. Grande amigo.
Ele acho que fica até chateado, porque eu sou um pouco assim, né? Vou falando e falo. Mas assim, eu falo que eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Sem né? dúvida. Já fiz revisão também de livros dele, né? A gente é parceiro, na verdade. É uma troca de gentileza. É uma troca. Agradeço também a Academia Botucatuense de Letras, que estará me dando apoio amanhã. Agradeço ao Centro Cultural, que me cedeu o ambiente, né? Graciosamente, né? Agradeço à secretária de Cultura de Bofete, a Fernanda Vieira, que está me dando todo esse apoio para o lançamento lá em Bofete. E o Fernando Elias Biral, meu filho, é pianista do Exército Brasileiro. É o único pianista do Exército Brasileiro. E ele estará tocando aqui em Botucatu e estará tocando lá em Bofete piano. Que legal. Né? Ele vai fazer a música do ambiente. Então, meu filho está me dando esse grande presente. Que bacana. Além de tudo, muito você legal, vovó, né? E eles estão vindo pela primeira vez, assim, grávidos para cá. É isso aí, que legal. Bem, agradeço mais uma vez aí a presença da nossa querida Carmen aqui. Muito obrigado. Como eu disse, as portas sempre estarão abertas. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui, 9h46. E eu aguardo todos vocês a partir das 12 horas. Mais notícia, mais entrevista e o nosso jornal, né? O nosso jornal aí das 12 horas dessa sexta-feira. Tem muita notícia a todos vocês. Muito obrigado a todos que estavam conectados, que estão. E eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Eu espero todos vocês aí. Um abraço. Tchau.